De volta ao vivo aqui na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber o Beto Saad, diretor de investimentos da Nomos, na nossa programação. Beto, sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Beto. A gente está vendo aí o mercado bastante preocupado com toda a questão do cenário fiscal. Nem mesmo as decisões de política monetária aqui do Brasil e Estados Unidos conseguiram trazer ali um otimismo maior para o mercado. Como que você está vendo essa movimentação pessimista dos investidores? A gente está perdendo oportunidades? Tá sim, Paula. Na verdade, o nosso problema está morando no fiscal, tá? Porque o Banco Central e até, diria, o Ministério da Fazenda tem desempenhado o seu papel. Por que eu estou falando até o Ministério da Fazenda? Porque o mercado não está mais tão preocupado assim com a meta de superávit primário. Ele está preocupado agora com a dívida bruta do governo geral, ou seja, a nossa dívida PIB do Brasil, que está crescendo bastante. E teve também aquela questão do descontingenciamento do último relatório bimestral, que também deixou o mercado assustado, no sentido de que, porque se a gente está com uma dívida pública tão grave no Brasil, por que teve esse descongenciamento no relatório bimestral? Isso passou uma sinalização de que o Ministério da Fazenda não está mirando o centro da meta, ou seja, ele poderia até mirar o teto da meta superávit primário, por conta até da própria regra do arcabouço fiscal. Lembra que a gente tem que rever as regras do arcabouço fiscal, que se houver uma sobra de recursos, né, se o governo acabar arrecadando mais e por conta até de crescimento e tudo isso que a gente está vendo, e arrecadar mais para a meta do superávit primário, esse recurso ele pode ser gasto no ano seguinte, aí sim com obras públicas, com PAC, etc. Mas o que o último relatório mostrou, com aquela devolução de recursos, isso vai ser divulgado essa semana para quais ministérios isso vai, isso passou uma sinalização de que o Ministério da Fazenda está mirando o topo de baixo, a parte de baixo da meta, e aí acaba que aumentam-se os riscos. Tá? Fora isso, a gente está vendo um aumento ali, assim, incursões ali do governo por conta do Vale Gás, por conta dos juros, agora que vai subir provavelmente mais 2 pontos percentuais e também aumenta nosso encargo com juros. Tem o repasse para a dívida dos estados, tem também essa transferência dos saldos esquecidos nas contas correntes, que é o que não tem exatamente o problema, o mundo inteiro faz isso, mas reconhecer isso como resultado primário não faz sentido, né? Então, a gente está vendo muitas coisas passarem por fora e isso tem que ser rediscutido, né? Provavelmente o arcabouço fiscal pode ter nos próximos anos uma rediscussão no sentido de tem que ter uma meta, então, para a dívida pública total do governo, né? Que é essa dívida geral, e por isso que o mercado não está mais tão preocupado só com o superávit primário, ele está preocupado também com a dívida total, e inclusive saiu hoje, um pouco mais cedo, a dívida pública do governo geral, e a gente está vendo que é um pouco mais preocupante, até porque também a gente não pode deixar de falar das questões climáticas, que já é o 4º ou 5º evento climático forte deste ano, que também passa por fora do arcabouço fiscal e da meta de superávit primário. Ô Beto, bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Eu queria entender um pouco da sua visão também, porque, claro, se a gente olha sob a ótica do fiscal e essas incertezas, a gente vê curva de juros pressionando os ativos aqui, isso traz uma certa apreensão, até mesmo quando os recursos estrangeiros que poderiam estar vindo para cá acabam não vindo e às vezes até saindo. Mas se a gente olha sob a ótica do crescimento econômico, né, um PIB mais elevado, uma inflação um pouco mais comportada, não tão controlada, mas um pouco mais comportada, quando a gente olha um desemprego baixo, esses não podiam ser alguns argumentos para a gente ter uma melhora na percepção, principalmente em alguns setores da nossa bolsa, que acabam sendo um pouco mais sensíveis à atividade econômica. Talvez o pessimismo um pouco mais generalizado assim não está fora de esquadro? Pois é, e a gente esperava que isso fosse acontecer com a consolidação do cenário de soft landing americano, né?
A gente falava muito que esse cenário era o cenário ideal para a gente ver os dólares saindo dos Estados Unidos e buscando países emergentes de todos os tipos. E a gente ainda vê no ano de 2024 recursos estrangeiros para a B3 ainda negativo. Tá? É bem verdade que está entrando recursos estrangeiros por outras vias que a gente vê no balanço de pagamentos. Por exemplo, grande parte dessas concessões de infraestrutura está tendo bastante recurso estrangeiro entrando, e é um bom recurso, né? É um recurso de investimento de longo prazo. Semana passada mesmo teve a concessão ali, o leilão de concessão da BR-040, que é a Rota dos Cristais, né? Que leva esse nome por conta ali da cidade cristalina de Goiás, é uma rota bonita, uma estrada bonita. Então, você teve uns recursos franceses entrando no Brasil para esses investimentos de infraestrutura, mas na B3 você ainda está vendo um fluxo bastante negativo. Melhorou nos últimos meses, é verdade, mas está vindo bastante negativo no fechado do ano. Então, mas, assim, será que era para a gente estar comemorando esse acréscimozinho de PIB que a gente está tendo em relação ao que a gente esperava? Então, por exemplo, a gente esperava um PIB ali de 2024 por volta de 2,4, vamos arredondar em 2,5, né? Se eu pegar a estimativa de mercado do próprio Ministério da Fazenda, Banco Central. A gente falava em 2,5. A gente já está falando em algo acima de 3%. Então, a princípio, a gente pode parar e pensar, caramba, isso é bom, tá? Por que isso é bom? Porque isso aumenta a nossa arrecadação. Agora, o quanto que isso aumenta a nossa arrecadação no sentido, o quanto crescer de 2,5 para 3, por exemplo, quanto isso diminui a nossa dívida pública? É muito pouco, é menos de 0,5% da dívida pública total. Só que a gente vai ter de custo em subir esses juros em 2 pontos percentuais é mais do que o dobro desse ganho que a gente teve em ter um PIB maior, tá? E só o que a gente teve de aumento de dívida do ano passado para cá, a gente está falando em 4 pontos percentuais do PIB, ou seja, a dívida está subindo muito mais forte, muito mais rápido do que esse crescimento do PIB pode contribuir com a arrecadação, e remuneração da nossa receita fiscal. Então, não é, quando eu vejo assim, o governo ou o Ministério da Fazenda comemorar essa melhora do PIB, na verdade é uma comemoração quase que uma ironia, né? Porque só o que a gente teve de aumento de dívida e de encargos da dívida por conta da inflação adicional que isso gera, muito mais do que cobre esse leve acréscimo de remuneração. Então, falando de novo sobre investimento estrangeiro no Brasil, o que está acontecendo? O processo de desdolarização já começou. Ele já começou. Se você vê, os bancos centrais do mundo todo, eles já estão se desfazendo dos treasuries, né? E grande parte dos países já estão acumulando exatamente uma outra moeda que não é a moeda fiduciária, que é o ouro. Então você viu isso antes dos Estados Unidos baixar juros, você viu isso com China, você viu isso com questões geopolíticas de Ucrânia e Rússia, e aí na sequência você viu a China comprar muito ouro para colocar nos seus cofres e usar isso como lastro do seu banco central. E aí a gente viu outros bancos centrais menores também fazendo esse movimento. Então, para onde está indo esse dinheiro? Está indo para o ouro. Grande parte da valorização do ouro que a gente está vendo é a função dessa desdolarização, e está indo para as criptos também, que é também mais para a pessoa física. Essa desdolarização está causando isso. Não está indo para os países emergentes, porque hoje o mundo tem 3 conflitos geopolíticos, e os países latinos, europeus, e do leste europeu, os africanos não estão aptos a receber, não são investíveis agora para o americano. Beto, agradeço sua participação, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente no comecinho da semana. Um ótimo dia para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, até a próxima.